Indira, as pessoas vendo os vídeos no YouTube começaram a ter algumas dúvidas e uma delas que foi passada para a gente é a seguinte: segundo a filosofia de Fátima, existe alma gêmea? Ou qual a perspectiva da filosofia de Fátima referente à alma gêmea? Então, a perspectiva da filosofia de Fátima é a de que não há nenhuma obrigação enquanto estamos na vida física. Então, não existe uma única pessoa com a qual você seja obrigado a se relacionar por uma afinidade ou com a qual você deva permanecer durante muito tempo. Uma perspectiva que eu tenho e que eu acho que se alinha com a ideia da filosofia de Fátima é que nós não precisamos, enquanto estamos em um relacionamento, permanecer nele pela vida toda. Às vezes você encontra uma pessoa que é um par perfeito para você quando você tem 20 anos. E ali aquele relacionamento se encaixa, vocês são muito felizes. E são felizes, sei lá, por 10, 15 anos, 20 anos. Aos 40, vocês já não se encaixam mais tão bem. E aquele ser que você pode ter pensado em algum momento que era sua alma gêmea, que era a pessoa com quem você iria passar o resto da vida, já não é mais, ele já não acompanhou o seu crescimento psicológico, pessoal, seja lá o que for. E então você não tem nenhuma obrigatoriedade de ficar, de permanecer dentro desse relacionamento. Até por uma questão de culpa, de achar que eu tenho uma responsabilidade, eu escolhi essa pessoa. Não é assim que funciona. Você é livre para sempre fazer as melhores escolhas para você mesmo. De repente, a regra, a moral das religiões deram uma responsabilidade, um peso maior. Quer dizer, ser obrigado a casar e a ficar o resto da vida independente do que aconteça. Se o marido traz, se a mulher traz, se há agressão verbal, física ou não, você tem que suportar, porque isso é que é amor. Aí cai nos outros vídeos, né? Você vai ter uma recompensa no céu, se você cumprir esse sofrimento. Mais uma vez, as pessoas se disponibilizando a viver uma vida nem meia boca, às vezes uma vida de sofrimento quase que total, pouquíssimos momentos de felicidade e prazer. Tem uma outra perspectiva também, que é a perspectiva da barganha, que você falou agora há pouco sobre o Aloísio. Não, seu Vicente. Foi seu Vicente. Isso. Fala pra gente, por favor. Então, no livro Simples de Tudo, o seu Vicente apresenta um caso específico de uma menina que gosta de um rapaz, mas ele não tem muitos meios materiais. E tem um outro rapaz que gosta dela e que é muito bem financeiramente. E aí ela pede um auxílio do seu Vicente para escolher. E o seu Vicente diz que com o rapaz que ela gosta, talvez ela tenha uma possibilidade de construir algo muito maior do que ela teria com um rapaz que já tem dinheiro. E no final a menina acaba escolhendo o rapaz que já tem dinheiro e pode oferecer uma segurança financeira para ela. Tem uma coisa muito interessante que é assim. Psicologicamente as pessoas podem pensar, meu Deus, mas se eu escolho alguém por dinheiro, logo a minha libido, a atividade sexual, elas não vão ser prazerosas, viver em harmonia junto com o desejo de estar confortável com alguém que propicie algum crescimento financeiro, de oportunidade, etc. Mas isso não é verdade, porque se é uma lei de compensação. Se você na realidade se sente tão seguro, segura do lado de alguém que tenha posses, você vai crescer com uma força libidinal, vai ter sim uma boa relação sexual, beijar, estar junto, porque acaba sendo não só uma barganha, mas um complemento daquilo que é mais importante do que o sexo para ela ou para ele. E às vezes associa até a atração a isso, ao status, entendeu? Se atrai pelo cara que tá com um relógio, pela mulher que tá com uma roupa muito arrumada, pelo cabelo perfeitinho. Associa a própria atração física a coisas que são apenas um status financeiro. Então você transforma apenas como um objeto, né, não só de desejo, mas de demonstração, de conquista, um objeto de uma falsa ou de uma real para a pessoa, idealização daquilo. Mas também, assim, na perspectiva de Fátima em relação à questão da alma gêmea, gera um monte de debates, que eu não sei só se esse vídeo vai ter condições da gente fechar. Por quê? Pensa comigo, você tem 100 vidas. Dessas 100 vidas, você teve 100 maridos diferentes, ou esposas, que você pode ter vindo homem, mulher. Você teve 100 pessoas diferentes. E aí você desencarna. E essas 100 pessoas estão do lado de lá. Com quem que você vai viver o grande amor? Se amor eu sinto.
Não, a pessoa que sei lá, sente mais afinidade e fica. Como é que vai saber se todas as 6 experiências tiveram experiências tão fortes que ficaram armazenados na lembrança daquela alma eterna, daquele ser que é eterno? É aquela consciência liberta, melhor dizendo. Então é muito relativo. O que pode ser tão profundo e grande para a gente agora, do lado de lá, ou desencarnado, pode não ser profundo porque você se lembra dessas vidas e vê que na realidade a sua esposa foi seu irmão, seu filho, seu pai, seu neto, etc. Isso não quer desconstruir o valor da família, mas quer dar à família uma ideia de responsabilidade, não por uma coisa que é eterna, mas por algo que precisa ser cuidado agora. Então, no momento que eu penso que é para sempre, eu acho de qualquer forma porque vai ser para sempre. Mas se eu tenho que construir a todo momento aquele amor, então eu valorizo muito mais. Eu começo a criar soluções e aceitar sugestões para que a relação seja uma possibilidade real e não apenas um fator de existência que eu tenho que suportar para poder seguir um plano maior, divino, etc. Isso. E eu acho que nesse sentido é muito importante a gente voltar à ideia do karma, que nós também falamos já, que é justamente, não tem um karma ou um dharma que diz que você deve ficar com uma pessoa ou com outra pessoa. São escolhas. E a relação ela é sempre uma construção para o bem-estar dos dois. Nem pode se entrar numa relação procurando que o outro lhe gere um bem-estar. Nem pode sair de uma relação porque o outro já não me faz mais feliz. Não é assim que funciona. Eu não estou conseguindo me fazer feliz? Por quê? E aí eu me olhando, eu posso entender melhor, olhar melhor para minha relação, meu relacionamento com todos. Não só a minha relação romântica, né? Uma coisa que eu acho muito forte, por exemplo, nesse sentido de relacionamento, é a gente pensar, e Jesus? Jesus casou? Por que não? E se casou, tira a santidade dele em relação aos atos? Isso. É preciso colocar ele como um ser além de nós. Aí propõe várias possibilidades, um corpo que não seja como o nosso. Isso. Quer dizer, por que eu tiro a santidade de um ser em função dele ser um homem encarnado? E o quanto isso não é uma construção de uma religião construída por homens. Porque, veja, a ideia de que a mulher ela sempre tem que ser santa, ela sempre tem que ser pura. A associação que fizeram de que Madalena era a mulher adúltera, que a mulher adúltera na Bíblia é citada sem nome, e o Papa Gregório associa esse nome ao nome de Madalena, como se ela fosse uma prostituta, né? Essa associação, de alguma forma, faz com que seja tirado todo o valor de uma mulher que acompanhou Jesus do início do seu ministério até o fim. Por quê? Porque ela se permitia ter um prazer sexual, porque ela se permitia uma liberdade que era inaceitável, digamos que ela tenha sido uma prostituta. Porque ela se permitiu ter esse prazer sexual, ela de repente se torna menos, ou seja, tudo que ela falar será diminuído, porque ela não se encaixa dentro de um padrão. E mais, depois eles vão e dizem, Madalena não é a mulher adúltera. Em 1969, Madalena é canonizada. Então se torna santa, se torna pura. E agora que criamos uma ideia de santidade a respeito do nome dela, de virgindade, de pureza, de seja lá o que for que se associa aos santos, agora sim é aceitável ouvir o que Madalena poderia ter a dizer. E se Madalena tivesse sido uma prostituta? Eu preferia receber os ensinos de uma prostituta que viveu ao lado de Jesus do que de um santo que viveu distante dele. Fantástico. Eu não teria absolutamente nada a acrescentar. Fantástico. Mais uma vez os homens transformando Deus à sua imagem e semelhança. Isso. E o que eu me questiono sobre o seu pensamento, para não fugir muito sobre o assunto, aonde estão esses ensinos de Madalena? Onde estão essas informações que ela passou? Será que ela se preocupou em trazer isso para a humanidade? Se trouxe para a humanidade, como é que ela trouxe? Então, são questionamentos que vêm à baila em relação a isso. Se Jesus fosse casado, se Madalena fosse mulher de Jesus, eles seriam almas gêmeas? Teriam que ser eternas? São questionamentos religiosos que pairam e que a gente está discutindo com muito respeito, não contra as religiões, mas a favor das nossas ideias, de nosso crescimento espiritual. Volto à questão da alma gêmea pensando assim.
se somos seres criados, co-criados, como seja, perdão, integrais. Eu não digo que sejam inteiros, porque sempre as consciências nos trazem a ideia que nós somos parte de um todo e precisamos estar sempre próximos dos outros. Agora, se somos integrais, mesmo que não inteiros, mas fomos criados para viver, para se desenvolver. Então, por que essa dependência, essa necessidade de ter sempre alguém para estar do lado? Autoafirmando o que você realiza, ou tentando realizar papéis que eram cumpridos por seus pais ou parentes na infância. O que está acontecendo em relação a isso? Qual maturidade ou imaturidade nós estamos encarando essas relações? Por fim, acaba que vai criando uma relação de codependência e as pessoas vão acreditando no que elas querem. O que eu mais vejo são jovens muito engraçadinhos chegando nas casas religiosas falando: olha, eu acho que você é minha alma gêmea. Eu estou sentindo isso. Então, quer dizer, a força daquele sentimento que pode ter sido passado, ou pode ter sido qualquer outra situação de lembrança, mas isso não quer dizer que seja para sempre. E esse para sempre é sempre limitado ao para sempre que eu concebo. Já pensou sobre isso? A nossa ideia de eternidade é concebida ao nosso para sempre. O nosso para sempre vai até onde? Porque, por exemplo, às vezes eu não consigo conceber daqui a 10 mil anos. Como é que será se eu tiver minha consciência liberta, encarnada? Eu tenho um para sempre limitado, de acordo com as minhas preocupações no presente. Então, o meu para sempre é limitado de acordo com o que eu vivo agora no presente. Então, enquanto eu puder resolver essas coisas, eu estou preso a essa realidade. Então, será que assim não são com as relações? Estamos tão maus que precisamos de outros para completar, para dar sentido, dar prazer. Mas aí, de repente, quando eu me sinto bem, já não quero mais. Quando o outro está legal e não cumpre aquilo que eu desejo, já não deseja mais. E os planos mudam. Eu prefiro acreditar nessa perspectiva de Fátima de que os seres, eles se relacionam. E em determinados momentos, eles criam um aspecto de natural de estarem do lado do outro como um par romântico. E vão viver assim, com quanto que seja saudável, lúcido e transparente para ambos e para os que estão envolvidos. No momento que isso deixa de continuar, então assume-se um outro papel respeitoso do período que passou juntos e ao que cada um pode fazer, permitindo vir e deixando ir aquilo que não existe mais. Isso eu acho que é um aspecto muito importante da relação, né? Se tem uma relação que foi fantástica pelo tempo que durou e agora ela não está mais tão bem e está acabando. E algumas pessoas elas escolhem guardar a parte da relação que não ficou bem e esquece todos os anos em que foram felizes juntos. Então, por que eu escolho durante a minha vida guardar o que é ruim e não as boas lembranças? Por que eu sou muito mais marcada pelos traumas do que pelas minhas alegrias? O que é que eu estou escolhendo fazer com a minha vida? Se acabou uma relação, seja grata pelo que foi bom. Perdoar, esquecer, seja lá qual for o seu rito, pelo que foi ruim. E seguir em frente. Cada um seguindo o seu caminho. Não há por que desejar mal a outra pessoa. Ou ficar se sentindo mal por não ter sido o melhor para aquela pessoa durante toda uma vida. E os que acreditam que estão vivendo com suas almas gêmeas, aproveitem. Isso. Que seja eterno esse instante que estão vivendo agora. Que seja eterno enquanto dura. Vamos então dar uma pausa para o próximo vídeo? Vamos.